Saiu o Superman e agora a gente vai falar sobre esse final e sobre essas cenas pós-créditos, porque esse filme aqui, cara, começa o universo da DC de uma forma com muitas pontas soltas, ligações e teorias pra gente começar a ficar surtando e trazer um monte de vídeo aqui no canal. Eu tô super empolgado pra trazer essas paradas aqui pra gente e ainda falar sobre alguns detalhes específicos que acontecem no final desse filme, que são muito interessantes, interligam pra outras histórias e histórias que já aconteceram também. Então, cara, peço pra você se inscrever aqui no canal, porque nessa semana aí, amanhã, depois de amanhã, não sei que dia que vai sair esse vídeo aqui, mas ainda essa semana é pra sair um vídeo com todos os detalhes, referências e easter eggs de Superman, beleza? Então já se inscreve pra não perder os vídeos e também as diversas teorias e coisas que a gente vai falar sobre o universo da DC aqui no canal nas próximas semanas e no futuro do canal aqui também. Lembrando que esse vídeo vai estar cheio de spoilers, então se você não viu, não quer levar spoiler, eu vou falar aqui abertamente de tudo, tá avisado, bora começar a falar. No matter what you do to me, Luthor, your plans won't work. Vamos pegar aqui o final do filme, né? Porque é o seguinte, né? O plot do filme, no geral, tem toda aquela parada do Superman ter sido enviado pra Terra pra cuidar das pessoas, proteger as pessoas. Só que o Lex Luthor descobre a outra metade da mensagem, que nem o Superman sabia, que era pra ele dominar o mundo e tudo mais. A galera fica dando todo o rolê ao mesmo tempo com diversas outras coisas. Nisso aqui, o Superman acaba tendo uma batalha final ali contra o Lex Luthor, o Superman e a engenheira. E o Superman consegue acabar salvando a metrópolis ali, né? A cidade, junto com o Mr. Terrific e o Krypto, pegando e jogando o seu clone para um buraco negro. Hey, quit messing around. I'm not messing around. I'm doing important stuff. E ao mesmo tempo ainda parando ali a ruptura que estava causando no planeta Terra, de impedir que aquela dimensão de bolso que estava descontrolada destruísse a cidade. E nesse processo ele derrotou justamente o Ultraman, que não era um Henry Cavill, não era um Superman de um outro universo do mal, nem nada do tipo. Era justamente um clone que o Lex Luthor criou a partir de um pedaço de um fio de cabelo do próprio Superman que ele pegou em um outro momento. Não mostrou isso aqui no filme, mas o Lex Luthor pelo menos contou como ele conseguiu chegar nesse processo de criar esse clone, porém esse clone acabou meio que saindo não, tipo, 100% igual ao Superman. Ele vai lá, utiliza esse clone, faz diversas maquinações em várias coisas no mundo, cria uma guerra pro Superman se envolver, cria um martelo de Borávia pra derrotar o Superman, tudo pra acabar com a imagem do Superman pro mundo. Porque ele não quer ir lá só e pá, matar o Superman, porque ele podia, ele já tinha um metamorfo, ele podia pegar o Superman lá e dar um tiro na cabeça do Superman e pronto, morreu, acabou a história ali, acabou. Não, ele quer humilhar o cara, ele quer fazer o Superman sofrer de todas as formas possíveis, fazer ele se sentir ninguém perante o Lex Luthor. Por quê? Porque o Lex Luthor se sente ninguém perto do Superman. Ele vê as pessoas falando do Superman o tempo todo. Ah, o Lex Luthor, o bilionário, deixa o cara lá, o Superman é muito mais da hora. E o cara tem raiva disso, ele quer estar no centro das atenções, ele quer tá no topo. Tanto que ele tava fazendo uma guerra lá e dizem que era só pra ele poder ser rei, só pra ele ser rei, entendeu? Porque ele quer se provar o tempo todo pra todo mundo. Mas aí a parada do clone do Superman é que ele é chamado aqui no filme pelo Lex Luthor de Ultraman, meio que adaptando ali um personagem que a gente já tem nos quadrinhos da DC, que é um personagem de um outro planeta, ou seja, de um outro universo aqui do universo da DC, que foi pra Terra justamente com o propósito que é mostrado aqui no filme do Superman, que ele foi lá pra dominar o planeta Terra mesmo, cria uma outra Liga da Justiça do Mal, nos quadrinhos eles vão lá e acabam enfrentando a Liga da Justiça original e tudo mais, então, tipo, ele pegou um personagem que já tinha nos quadrinhos e adaptou ele pra esse filme. Só que ao mesmo tempo que ele acabou fazendo isso, ele também adaptou de uma forma diferente, fazendo o Lex Luthor criar um clone dele, tendo esse nome de Ultraman, de um personagem dos quadrinhos, de um outro universo, e ele põe lá um clone. Diferente a origem, certo? Mas é parecida com a origem de um outro personagem, que é justamente o Bizarro, que ele é criado como um clone do Lex Luthor para justamente derrotar o Superman. Só que ele acaba tendo os poderes invertidos e tudo mais. Ele fez basicamente o que a Marvel acabou fazendo com o Tesseract, que na verdade o Tesseract nos quadrinhos da Marvel é um objeto tal, e acabou colocando uma joia do infinito ali dentro, um outro objeto, e fundiu em dois. O que o James Gunn foi a mesma coisa. Pegou o Ultraman, um personagem, a origem do Bizarro, outro personagem, e mesclou em um único personagem. E é legal isso aqui porque a adaptação, fazer exatamente
linha por linha de um quadrinho, não fica legal, não surpreende ninguém, não traz nada de novo, não cria teoria, não cria burburinho, não cria a galera conversando e falando sobre isso e disseminando o filme pra mais pessoas. Então, fazer essas paradas aqui dá certo. I'll destroy you. E aqui a gente já começa a poder teorizar com o Ultraman de diversas formas possíveis, porque chega ali no final, ele cai naquele buraco negro que tava lá no fundo dessa dimensão de bolso que meio que divide dois universos. E tudo que cai lá dentro, já foi mostrado no filme antes, cara, que tudo que virava meio quadradinhos, cubinhos. E eu fico pensando, e se o cara agora foi lá pra esse outro universo e tudo que cai lá vira cubinho, e aí tem um outro universo que desse outro lado é cubinho porque o planeta é um cubo igual o universo, igual o planeta do Bizarro, que cria o planeta Bizarro, e tem um monte de pessoas bizarras igual ele, e o cara fica lá, entendeu? E será que essa pode ser a próxima origem do Bizarro aqui no universo da DC? James Gunn pode ir pra esse lado. Ou o Ultraman ir pra um outro universo mesmo, e ter aquela conexão do Ultraman com o planeta dele, na outra terra e tudo mais, e ter outras histórias, e talvez o cara voltar ali com uma outra Liga da Justiça invertida, sei lá, cara, loucuras. E aí, tudo isso aqui por quê? Porque o Lex Luthor foi lá e conseguiu criar ou ter acesso a uma dimensão de bolso. E aí a gente tem que falar que isso aqui, cara, não é tipo... É parecido com o reino quântico da Marvel, mas é um pouco diferente. Não é um outro universo, mas é algo que fica entre universos. Vamos lá, vamos tentar entender isso aqui. De alguma forma, o Lex Luthor foi lá, encontrou algum equipamento, ou criou uma tecnologia que permitiu ele ter acesso a um portal para acessar essa dimensão de bolso, que ele utiliza para diversas coisas. Prisão pessoal, planos, laboratórios secretos dele e tudo mais, e diversas outras coisas. E ele utiliza isso até mesmo como transporte planetário ali para ele ir de um lugar para o outro do planeta Terra tranquilamente, mostrando como o cara é rico, poderoso e inteligente. Mas detalhe que não fala que se ele criou mesmo essa dimensão de bolso, ou se ele teve acesso a alguém que conseguiu, ou se ele descobriu isso. Então fica aberto ali pra gente tentar descobrir qual podem ser dessas opções mais pra frente. Então agora, como que são as dimensões de bolso dentro do universo dos quadrinhos da DC? Elas são basicamente lugares dentro de universos que estão fora do tempo e espaço. Praticamente como uma AVT da série do Loki. O interessante é que o James Gunn botou isso aqui já no primeiro filme, porque pelo jeito vai ser bem trabalhado e abordado nas próximas produções do universo DC, porque ele já deu uma entrevista falando que o universo de bolso vai ser trabalhado também na série de Pacificador segunda temporada. E ele disse que essa dimensão de bolso que a gente vê em Superman está conectada com a Quantum Unfolding Chamber, que aparece na primeira temporada de Pacificador, que tem aquela cena que o Pacificador visita a casa do pai dele, que tem uma porta lá que abre para uma dimensão de bolso que ele acaba tendo acesso. E o James Gunn falou que isso aqui vai ser o foco da segunda temporada de Pacificador. Isso aqui a gente já pode pegar ali e começar a estipular que vai ser a forma que o James Gunn vai pegar o Pacificador, que pertencia ao DCEU, o universo antigo, que até apareceu a Liga da Justiça antiga, e como que ele vai acabar parando no universo do DCU, do Superman ali, que tem até o Pacificador dando entrevista lá. Aquele Pacificador que tá dando entrevista talvez não seja o mesmo Pacificador da primeira temporada, entendeu? Pode ser? Pode ser também. Então é muito provável que ele vai utilizar essa dimensão de bolso para explicar justamente isso. E pelo que eu comecei aqui a ficar percebendo nesse filme, dá a entender que as dimensões de bolso, elas estão num espaço entre universos. Então, tipo assim, tem um universo DCU, do Superman aqui, e tem um outro universo. A dimensão de bolso tá entre esses dois universos. E no meio da dimensão de bolso tá esse buraco negro que separa o acesso a esses dois universos, um em cada lado. Então, o cara caindo lá no buraco negro foi para um outro universo, e talvez é assim que se viaja entre universos pelo universo DC. Provavelmente. E aí temos as cenas pós-créditos e a Supergirl aparecendo no final do filme também. As cenas pós-créditos são algo mais fofo ou até engraçado. Tem aquela que não tem, tipo, é só uma piadinha do Superman com o Mr. Terrific, deles vendo ali quando a cidade acabou se juntando do buraco que foi fechado pela dimensão de bolso, eles meio que vendo como que o Mr. Terrific é meio calculista, é perfeccionista, e vendo que não estava alinhado às pedras da construção.
E o cara meio que fica puto com o Superman por ele tá enchendo o saco por causa desse negócio, cara. E aí o Superman, porra, cara. E a outra, uma super fofinha ali do Superman com o Krypto vendo o planeta Terra. Você vai falar, pô, é só um negócio nada a ver? Mas eu já tô começando aqui a pensar que essa cena pós-créditos aqui pode ser uma cena de Supergirl. Por quê? Ela aparece ali na Fortaleza da Solidão, pegando o Krypto com ela, o cachorro dela, que ela deixou ali pro Superman cuidar dela pra ela, né? E ela meio que acaba indo embora. E eu fico imaginando, e se o Superman, antes de ver ela indo embora, vai lá conversar com ela antes dela sair do planeta Terra e pega ela ali na Lua. Fala assim, ô cara, chega aí, vamos conversar. E isso aqui ser uma cena do filme de Supergirl. É o Superman chegando na Lua e conversando com a Supergirl. E aí ele pega e se despede do Krypto e temos aquela cena da cena pós-créditos. E por isso que o Krypto tá olhando pra trás. Ele tá no colo do Superman olhando pra trás, vendo a Supergirl que tá atrás da câmera do take que a gente tá vendo a cena pós-créditos. Krypto! You destroyed the whole... E o Superman olhando pra Terra, pra onde ele fica, onde ele é o planeta dele, né? É a Terra natal. E ela pegando o Krypto pra vazar com a nave dela que tá atrás dele, por exemplo. E talvez nessa cena aqui seja uma cena em que conte um pouco mais do plot ali dos kryptonianos, pro Superman descobrir um pouco mais essa conexão dos kryptonianos, se realmente ele foi enviado pra dominar tudo mesmo, se esses kryptonianos são disso aqui, ou se ela vai falar pro Superman que nada a ver, irmão, nada a ver essa história, ou se sim, ou se não. Eu acho que o James Gunn vai dar uma continuidade ali em Supergirl já. E cada projeto, um pouquinho de kryptonianos pro Superman acabar descobrindo essas coisas sobre a sua origem e tudo mais. E a aparição aqui da Kara Zor-El, que é a prima do Superman, ela chega ali na Fortaleza da Solidão, com ele se recuperando, vendo as imagens da família dele e tudo mais, e ela tá bebadaça. E você vai falar, ué, Supergirl bebadaça? É porque o James Gunn já pegou e falou que, no anúncio ali que ele falou que ia fazer o filme da Supergirl, iria adaptar uma história de ficção científica, épica, espacial, da história de Supergirl, Woman of Tomorrow. E eu preciso dizer pra vocês, a chance disso aqui ser um filmaço é enorme. O Superman até fala que ela fica indo em planetas com sóis vermelhos pra ela ficar bêbada, porque os kryptonianos, quando estão perto de sóis vermelhos, eles acabam ficando humanos, normais, mais fracos. Então ela pode ficar se embebedando, ela pode sentir a dor do luto que foi perder todo o seu planeta, todas as pessoas que ela amava, porque a origem dela, nessa Woman of Tomorrow, é diferente da origem original dela dos quadrinhos, que ela foi enviada junto com o Clark pra vir pra Terra, ainda adolescente, pra cuidar dele. Só que daí na origem dela original, a nave acaba ficando meio que presa ali por causa de um tempo e chega depois que o Superman já cresceu. E aí tem toda a história dela e tudo mais. Só que em Woman of Tomorrow é diferente. Ela vê Krypton sendo destruída. Ela vai lá e depois vê que uma parte da cidade de Krypton, ali do planeta de Krypton, uma cidade permaneceu viva em uma cúpula de campo de força de energia. E depois de algum tempo, essa galera que acabou ficando ali dentro, acabou ficando envenenada pela kryptonita. E algumas pessoas acabaram morrendo. Junto delas, a sua mãe. E depois de um tempo, acabou essa cidade sendo destruída por uma chuva de meteoros, que acabou matando todo mundo. O seu pai, que só conseguiu salvar ela no último instante, numa nave. E aí, tipo, pensa, ela é diferente do Superman, que saiu de lá bebê e não viveu aquilo. Ela viveu aquilo de uma forma muito mais triste, muito mais pesada. Todos os processos da luta de todo mundo que tentou sobreviver, tentando sobreviver ainda mais, e tudo dando errado. E, cara, uma história incrível. E ela pode ainda pegar isso aqui, ó, e descontar tudo na bebida. Pô, meu aniversário, vou lá beber, porque puta que merda, olha o que eu passei, não tenho mais ninguém que eu amo junto comigo aqui. Vai ser um filmaço. Isso aqui já explica o porquê que ela tá bêbada aqui na cena, entendeu? O porquê que ela tem esse problema de alcoolismo, podemos dizer assim. E é legal isso aqui porque já gera uma conexão com o próximo grande filme da DC, que é Supergirl, que já tá sendo gravado, que já tem o Jason Momoa como o lobo, sim, o Aquaman vai estar aparecendo aqui agora como o lobo, um cara que é simplesmente um caçador de recompensas intergaláctico, completamente poderoso e doido da cabeça. E a Supergirl também é maluca aqui na HQ Woman of Tomorrow. A mulher xinga, dá porrada, é doideira. Cara, vai ser um filmaço. E nessa história aí desse quadrinho que ela acaba vivendo, que vai ser adaptado pro filme, eu não quero dar muito spoiler, porque é um quadrinho muito bom, se você quer se interessar, vai lá ler o quadrinho, mas ela acaba conhecendo uma menina que acaba ajudando, as duas acabam meio que tentando lidar com o luto e como, tipo, sabe, atravessar isso, viver através disso, viver através do luto, que é muito da hora.
E no filme deu super pra perceber que ela tá pouco tempo ali na Terra, que ela não conversa muito com o Superman, e eles têm uma relação um pouco mais distante já e tudo mais, mas que pode acabar sendo trabalhado, aproximado por mais filmes e mais conexões e mais séries. Com certeza eu tô muito curioso pra ver ela, o filme dela, a conexão que ela vai ter com o Superman e toda essa parada, esse fuzuê que tá tendo aí dos kryptonianos querendo mandar o Superman pra se reproduzir na Terra e dominar o planeta. Cara, da hora, da hora. James Gunn já botou muitas coisinhas pra gente começar a ficar pirando aqui. Esse aqui é tudo que eu acabei pegando ali no final e nas cenas pós-créditos. Se você tem outras teorias, outras paradas que você pegou, fala aqui embaixo nos comentários. Até o próximo vídeo e...